Sr. Primeiro-Ministro, quando há cerca de 2 anos aqui estivemos num debate no seguimento dos incêndios trágicos que atingiram Santo Tirso e que mataram mais de 70 animais, o Sr. Primeiro-Ministro, em resposta ao PAN, fez uma mudança que na altura o congratulámos, que foi precisamente o passar a tutela da DGAV para o Ministério do Ambiente. Recentemente, este mesmo caso que levou a um passo civilizacional no nosso país no que diz respeito à proteção dos animais, este caso foi arquivado. Ou seja, ninguém foi condenado no que aconteceu em Santo Tirso e que vitimou mais de 70 animais. Não queremos, evidentemente, que se imiscua numa decisão de um caso concreto, mas mais de 40 mil pessoas já vieram assinar uma petição em defesa da lei que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia, pedindo que haja não só aquilo que é a necessidade de aprofundar este regime, mas também a sua tutela constitucional e mais reforço e fiscalização nestas matérias. No Orçamento de Estado conseguimos introduzir uma medida para precisamente garantir mais formação aos agentes e aos magistrados que lidam com estas matérias, o que é fundamental. É com preocupação que olhamos para a inaplicabilidade desta legislação. Pergunto se o Sr. Primeiro-Ministro acompanha com preocupação também esta matéria e se está disponível para garantir que o Partido Socialista irá viabilizar a reforma do Código Penal, que há muito já tínhamos também tido a oportunidade de falar, para corrigir os erros e lacunas que possam existir na lei em relação a isto. Mas, recentemente, houve também uma outra alteração. Durante o mês de dezembro, foram alteradas e transferidas competências para as CCDRs em matéria ambiental e em matéria de proteção e bem-estar animal, pela resolução do Conselho de Ministros 123. As várias organizações não ambientais já se vieram manifestar com preocupação. As CCDRs não estão sob a tutela do Sr. Ministro do Ambiente, o que pode pôr em causa também a articulação entre as próprias CCDRs e o ICNF. Por outro lado, já tivemos a experiência da transferência de competências para os municípios em matéria de gestão das áreas protegidas. Temos relatórios recentes que nos dizem que os habitats em Portugal, 72% estão degradados ou em más condições e, não obstante ser absolutamente fundamental até para cumprirmos os objetivos climáticos e também a execução dos fundos comunitários, nomeadamente do PRR, em matéria de conservação das florestas, mas também em matéria da renaturalização, passou entre os pingos da chuva esta mudança e, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, gostaríamos de saber ao que vem esta mudança de transferência de competências para a CCDR e se pode garantir-nos que não vão haver mais retrocessos em matéria de execução de fundos comunitários, em matéria climática e ambiental e, de facto, o que é que o Governo prevê com esta transferência de competências, se vai assegurar que nem em matéria de proteção animal, nem em matéria ambiental vamos retroceder. Relativamente à alteração do Código Penal, se a memória não me falha, chegámos mesmo a acordar numa redação que era uma redação muito semelhante a uma vigente em Espanha sobre os maus-tratos animais, tanto quanto me recordo. Segundo lugar, enfim, a matéria da revisão constitucional é uma matéria legislativa no qual o Governo não tem sequer direito de iniciativa e, portanto, não deve ter direito à opinião, mas, apesar de tudo, tem acesso à informação. E do que eu sei, há pelo menos um projeto de lei de revisão constitucional que prevê precisamente a tutela constitucional dos direitos dos animais, de forma a não haver dúvidas sobre a constitucionalidade da criminalização dos maus-tratos animais. Relativamente à questão das CCDRs, a resolução do Conselho de Ministros não transferiu competências nenhumas, definiu, de acordo com o que consta do programa do Governo, qual é o programa de descentralização administrativa que visa transferir para as regiões um conjunto de competências vastas que estão hoje centralizadas e que passam a ser executadas nas regiões através das CCDRs. E o critério que foi adotado é transferir para as competências das CCDRs, nos termos da lei que há de ser aprovada, as competências que são indispensáveis ao desenvolvimento regional. Ora, tudo o que referiu está íncito no conceito de desenvolvimento regional. As competências das CCDRs não são um departamento sectorial do Estado. São um departamento, são entidades de competência transversal e que ganham crescente autonomia, visto na medida em que o Presidente deixou de ser escolhido pelo Governo, mas é eleito pelos autarcas todos da região, um primeiro Vice-Presidente é eleito pelos Presidentes de Câmara da região e ainda se mantém um Vice-Presidente que é nomeado pelo Governo. Mas creio que, aliás, será um processo transitório até todos os dirigentes das CCDRs serem legitimados por aqueles que são os representantes próprios dos cidadãos da região, que são os autarcas. E, portanto, é uma matéria de competência transversal e onde integramos aquilo que neste momento está sectorializado. Há competências que estão no ambiente,
há competências que estão na economia, há competências que estão na agricultura, mas que são essenciais ao desenvolvimento da região. E, portanto, não se trata nem de distinguir lugares, nem de distinguir serviços, mas trata-se que eles sejam todos integrados, sob o mesmo chapéu, nas respectivas regiões e não com as suas competências partilhadas em diferentes ministérios sectoriais. Muito obrigado. Porque se queremos o desenvolvimento regional efetivo, que reforça a coesão territorial, nós temos que, efetivamente, ter essas competências integradas num plano de desenvolvimento regional e não espartilhadas por diferentes ministérios que estão sediados em Lisboa. É isso que se trata, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.